Eu quero convidar você, nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 28. 1 Coríntios 11, 28. Vamos lá, abra a palavra do Senhor comigo e abra o teu coração. 1 Coríntios 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E agora nós vamos abrir em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2 e no seu versículo 15. A palavra toda especial aí para o teu coração, nesta noite maravilhosa. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar? Abre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, essa palavra, meu Pai, que está aqui dentro, Senhor amado, que veio aí do teu coração, alcance agora, Pai amado, o coração dos teus filhos que estão em casa, Senhor. Toque, Pai amado, no coração, Senhor Deus, dos adolescentes, jovens, ó Pai, das crianças, dos idosos, meu Pai amado, toda a tua igreja reunida nesta noite, que ela receba da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse primeiro texto, amado, que nós lemos, quando Paulo escreve aos Coríntios, naquele momento de ceia, ele dizendo assim para a igreja: examine-se o homem a si mesmo. Querido, isso daí não é para a gente entender que não é o pastor que examina você, não é o seu líder que examina você. Você se examina. Você precisa se examinar. Agora, queridos, você já sabe, você conhece bem esse texto. Porque é comum nós, faz parte da consagração a gente ler esse texto. Só que quando a gente pensa em examinar, o que vem na cabeça? Deixa eu ver o que eu fiz essa semana. Deixa eu ver o que eu fiz hoje. Deixa eu ver se eu estou bem com a minha esposa. Deixa eu ver se eu estou bem com o meu esposo. Deixa eu ver que se eu fiz alguma coisa para o meu irmão. Será que eu fiz algo para alguém? Querido, quando a gente pensa em se examinar, a gente pensa logo naquilo que nós estamos fazendo. Ou aquilo que nós fizemos. Amado, só que eu quero trazer essa palavra para você, convidando você a dar um mergulho mais profundo. Eu quero chamar você a dar um mergulho mais profundo, porque nós temos ministrado sobre isso, sobre permanecer na presença de Deus para alcançarmos profundidade. Eu quero convidar você, além de olhar para aquilo que você tem feito, você fazer o exame mais profundo. Mais profundo. Eu quero que você se examine. Não somente aquilo que você tem feito, mas é o convite para você se examinar, para eu me examinar, naquilo que nós temos sido. Amada gente, muitas vezes falamos, nós nos examinamos aquilo que nós fazemos, mas o convite nessa noite para você é se examinar naquilo que você é.
Nós precisamos ter coragem de dar um mergulho mais profundo e nos examinar naquilo que nós somos. Sabe por quê, queridos? Porque nós fazemos, aquilo que nós fazemos é consequência daquilo que nós somos. Vou exemplificar para você. Uma pessoa que tem o costume de roubar. A questão, querido, não é ela examinava lá, eu roubei, eu fiz isso, eu roubei isso daqui de alguém. A ter coragem de se examinar e falar, espera um pouquinho. Rapaz, eu sou um ladrão. Eu pego coisas que não me pertencem. Então, o que acontece? O que acontece? Ela faz aquilo que ela é. Ela faz aquilo que ela é. Você consegue entender? Então, querido, nós precisamos ter coragem de olhar quem nós somos, porque aquilo que nós fazemos é simplesmente a consequência daquilo que nós somos. E se nós conseguimos, querido, abrir nossa vida, nosso coração para Deus tratar quem nós somos, vai mudar a prática daquilo que nós fazemos. Você consegue entender isso? Então, meu amado, convite para você é você ter coragem de olhar para dentro de você, identificar o que você é. Porque esse tempo longe da igreja, eu tenho dito isso, querido, esse tempo de quarentena tem mostrado para muita gente a real situação daquilo que ele é. Então o convite para você nessa noite de Santa Ceia, não é somente olhar aquilo que você fez essa semana, mas aquilo que você tem sido diante de Deus, diante das pessoas. Se você conseguir rasgar o seu coração, se você conseguir olhar para dentro de você e você identificar aquilo que você é, você vai deixar Deus tratar lá na raiz. Lá na raiz. E daí Deus vai tratando o seu coração. E Deus vai mudando quem você é. E Deus vai mudando quem eu sou. E se Deus mudar quem nós somos, a consequência disso vai ser a mudança daquilo que nós fazemos. Então, meu amado, vai fazendo isso, vai deixando Deus entrar, mas você precisa ter coragem de se examinar, é você que vai se examinar. Amado, não é eu que vou te examinar, não é o seu líder, mas você ter coragem de olhar para dentro e falar, eu tenho sido dessa maneira, eu tenho sido assim, meu Deus, eu preciso que o Senhor me mude, meu Deus. Ah, meu Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquele outro. Amado, isso é apenas consequência daquilo que nós somos. Então o convite para você é, se examine nessa noite. Se examine, abra o seu coração profundo. Se examine e deixa Deus olhar lá no fundinho e fala, Deus, muda aquilo que eu tenho sido, se tem te desagradado. Muda. Sabe por quê, queridos? Porque o mesmo Paulo que escreveu para os Coríntios, um dia ele escreveu para um discípulo, Timóteo. Ele falou assim, Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Amado, aqui está falando para a gente se apresentar diante de Deus. Interessante que quando a gente pensa em se apresentar diante de Deus, a gente já pensa que um dia nós vamos nos apresentar. É uma realidade. Todo mundo vai se apresentar diante de Deus. Todo mundo. Um dia, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque um dia todo mundo vai receber uma intimação. Um dia todo mundo vai receber uma intimação. Porque a intimação, ela te obriga. Ela te intima. Quando alguém recebe uma intimação para apresentar-se diante do juiz. É uma intimação, vai ser obrigado. Sabe por que eu digo isso? Porque diz a palavra de Deus, que um dia toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Só que esse dia vai ser mediante a intimação. Esse dia vai ser na obrigação. Esse dia, amado, não vai ter escolha.
Esse dia não vai ter não quero. Esse dia não vai ter não me interessa. Esse dia não vai ter eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Esse dia não vai ter eu estava fora da igreja. Esse dia não vai ter nada disso. Esse dia vai ser mediante essa apresentação lá depois da nossa morte, queridos. Vai ser aquela apresentação mediante a intimação. Um dia todo mundo vai ser intimado, todo mundo vai estar diante de Deus com os joelhos dobrados, reconhecendo que Ele é o Senhor. E nesse dia muitos vão dizer, como o centurião disse na morte de Jesus: verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Todo mundo vai comparecer nessa apresentação, mediante uma intimação, todo mundo. Mas eu não estou falando disso. Paulo não está falando desta apresentação. Paulo está falando para Timóteo. Timóteo está vivo, vivinho. Timóteo é um jovem, e Paulo está falando: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, é nesse tempo. Querido, eu estou convidando você nessa noite. Deus está nos chamando a nos examinar, para nos apresentar diante de Jesus neste tempo. Neste tempo. Agora, é neste tempo que Ele te chama. Procura apresentar-te a Deus. É agora, não é depois da morte, é já. Amado, Ele está te chamando, Ele está convidando Timóteo, está convidando cada um de nós. Examine-se. E depois que você se examinar, depois que você olhar e deixar Deus tratar quem você é, você se apresenta a Deus. É você chegar e falar assim: Senhor, eis-me aqui. E aqui diz a palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é o apresentar aprovado? Para você se apresentar diante de Deus aprovado, aprovado é aquele que passou pela prova e teve êxito. É aquele que passou pela prova e permaneceu, e perseverou, e foi até o fim, e não desistiu, e não retrocedeu. As lutas vieram, ele permaneceu. A prova veio, ele ficou firme. Ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Aleluia. É desta maneira. Paulo está dizendo: Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, tem prova na sua vida, querido. Tem, eu sei, nós estamos passando. Deus tem dado esse discernimento na quarentena de um grande tempo de prova. Muita prova, é isso aí mesmo. Mas fica perseverante, fica perseverante, fica perseverante, para que você seja aprovado, para que você se apresente a Deus aprovado. Uma coisa é apresentar a Deus, apresentar porque, querido, muitos estão se apresentando, muitos se apresentam a Deus para pedir, muitos se apresentam a Deus por causa dos seus benefícios, mas agora Ele está dizendo para você: olha, filho, apresente-se diante de mim, procura apresentar-te a Deus aprovado, aquele que sabe que tem provação, aquele que sabe que a vida tem prova, mas ele continua firme na presença de Deus, para que ele seja aprovado. Ele passe no teste para viver um nível diferenciado na presença de Deus. Então, querido, procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora não é simplesmente isso. É como obreiro. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro. O que significa isso? Amado, Deus está te chamando a se apresentar para participar da sua obra. Você entende isso? Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, não é apenas, amado, como um telespectador. Deus não está te chamando você, Deus não está chamando você para se apresentar diante dEle, deitado aí na sua cama assistindo uma live. Deus não está te chamando para se apresentar diante dEle, deitado no seu sofá, ou arrumadinho do jeito que você está, na sala da sua casa, no conforto da sua casa, não. Deus está chamando: se apresente diante de mim aprovado como um obreiro, ou seja, aquele que trabalha na obra de implantação do reino. Sabe o que é isso, querido? Deus está chamando você para se envolver, para se dedicar, para se comprometer com a sua obra, como um obreiro, como aquele que abraça o reino, como aquele que tem paixão pelo reino, como aquele que sabe que Jesus chamou você para algo. Não é se apresentar
somente para receber, mas é se apresentar para trabalhar, é se apresentar, querido, para cumprir o propósito estabelecido por Deus de implantação do seu reino, neste tempo, na sua geração. Então procura apresentar-te a Deus, aprovado, passe pela prova, continue fiel, continue perseverante, mas não é para ficar perseverante na sua casa somente, não é ficar perseverante somente no teu quarto, ou assistindo uma live, ou até mesmo vindo para o culto, ou até mesmo podendo ir numa célula, participar, assistir, enquanto o outro faz tudo. Não, querido. Deus não te chamou para ser um telespectador. Deus não te chamou para ser aquele que assiste alguma coisa. Deus te chamou para ser um obreiro, aquele que se envolve na obra, aquele que é comprometido na obra. Timóteo era um jovem. Timóteo procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro, que não tem de que se envergonhar. Olha só, vai afunilando. Um obreiro não é simplesmente um obreiro. Pastor, eu quero ser pastor. Eu quero ser um obreiro. Então, pastor, eu vou me envolver na obra. Glória a Deus, querido, agora tem. De que não tem do que se envergonhar. Querido, nós sabemos que tem muitas e muitas e muitas pessoas que são impactadas negativamente pela vida dos crentes. Pela vida de pastores, pela vida de líderes, pela vida de pessoas que estão dentro da igreja, mas dão mau testemunho. São pessoas que têm do que se envergonhar. Amado, eu tenho história, eu tenho coisa da minha vida. Graças a Deus, Jesus deixou lá no passado. Mas se fosse hoje, eu teria tanto do que me envergonhar. Mas eu fui deixando Jesus tratar aquilo que eu era. E quando você vai deixando Jesus tratar aquilo que você é, aquilo que poderia causar vergonha vai diminuindo. Aquilo que poderia, querido, ser mau testemunho, Jesus vai tirando. Até o momento onde não tem do que se envergonhar, querido, e hoje eu não tenho do que me envergonhar. Não tenho do que me envergonhar na minha cidade, não tenho do que me envergonhar por onde eu passei, por onde eu estudei, por onde eu morei. Estou aqui há 10 anos nessa cidade, não tenho do que me envergonhar, glória a Deus por isso. Então, meu amado, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E para que isso aconteça, querido, tem que acontecer o que Paulo falou para os coríntios. Examine-se. Examine-se. Tenha coragem de se examinar de maneira profunda. Examinar aquilo que você é. Porque, querido, pode ter certeza, amado, não é aquilo que você faz que envergonha. É aquilo que você é. É aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu faço é consequência daquilo que eu sou. Logo, que pode trazer vergonha para o evangelho, não é somente aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Então o convite é: se examine profundamente, para se apresentar diante de Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? É a palavra de Deus. Eita glória! É a palavra de Deus, pastor. Eu manejo bem a palavra de Deus, pastor. Pode perguntar aí. Pode perguntar. Pastor, pode mandar abrir em qualquer livro da Bíblia que eu vou rapidinho. Vai lá, pastor. Vai lá, irmão, abre lá em Sofonias. Vai lá, irmão, abre lá em Ageu. Ageu. Abre lá e o irmão vai lá. Não, pastor, eu sei, olha a Bíblia, eu sei todos os livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Pastor, eu sei de cor salteado todos os livros da Bíblia. Eu sei caminhar pela Bíblia. Pastor, pode deixar comigo, pastor, eu manejo bem a palavra da verdade. Mas tem gente achando que manejar a palavra da verdade é só saber onde estão os livros da Bíblia. Eu vou dizer para você o que é manejar a palavra da verdade. Além disso,
Além de saber isso, faz parte, irmão. Além de saber onde estão os livros, além de saber se movimentar pela Bíblia, além de conhecer a Bíblia, mas sabe o que realmente é manejar bem a palavra da verdade? Eu vou dizer para você. É você saber a palavra para aplicar na sua vida muito mais do que na vida dos outros. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo, Timóteo, procure apresentar-te a Deus. Nesse tempo, diga, Timóteo, eis-me aqui, Deus. Mas como obreiro aprovado. Obreiro que não tem do que se envergonhar. E que conhece a palavra e aplica mais na sua vida do que na vida dos outros. Porque nós sabemos, né, irmão? Tem gente que é bom demais para mandar a palavra na vida dos outros. Tem ou não tem? Tem gente que é mestre para escrever a palavra lá no Facebook, né? Tem gente que só escreve texto para cutucar os outros no Facebook. Tem gente bom para fazer isso. Ah, mas eu conheço a palavra, por isso eu mando. Não, querido. Conhece a palavra? Aplica ela na sua vida. Para eu ministrar essa palavra para você. Para eu dizer para você, se examine. Tive que fazer isso na minha vida. Para eu dizer para você, se apresente diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver daquilo que eu posso me envergonhar e procurar se arrepender e não fazer mais. Antes de dizer para você, conheça a palavra e maneje bem, seja um obreiro. Eu tenho que ser um obreiro. Adianta eu dizer para você, você precisa trabalhar no reino e ficar dormindo na minha casa. Adianta eu dizer para você, você precisa conhecer a palavra e eu não conhecer. Adianta eu dizer para você, você não pode ter do que se envergonhar e eu ter muitas coisas do que me envergonhar, querido. Antes da palavra chegar em você, tem que chegar em mim. Querido, quando você for um obreiro, quando você se apresentar diante de Deus como obreiro, Deus vai te usar para falar para outras pessoas, para falar da palavra para outras pessoas, mas antes da outra pessoa essa palavra alcançou a sua vida. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, ele conhece para aplicar na sua própria vida. E depois, ele instrui a vida do seu irmão com amor, com carinho, com dedicação. E hoje, amado, nessa noite de Santa Ceia, eu quero convidar você a não fazer um ritual que você faz mensal. Mas eu quero chamar você a um autoexame, não daquilo que você fez, mas daquilo que você é. E depois que você fizer isso, a Bíblia diz, né? Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Não é para se examinar e falar assim, não, pastor, eu não vou tomar Santa Ceia porque eu não sou digno, porque eu tenho sido isso, eu tenho sido aquele outro. A Bíblia não manda você se examinar e ficar de fora. A Bíblia não manda você se examinar e continuar no pecado e deixar a ceia. A Bíblia fala para você se examinar. Deixe do pecado. Se você encontrar alguma coisa que você tem sido e não é agradável ao Senhor, não adianta você deixar de tomar ceia. Sabe o que você faz? Você escancara o seu coração e fala, Jesus, pela tua graça, misericórdia e amor, muda a minha vida, muda o meu caráter, muda quem eu sou, muda o meu caráter de pai, muda o meu caráter de mãe, muda o meu caráter de filho, muda o meu caráter de líder, muda o meu caráter de pastor, muda o meu caráter de servo, muda o meu caráter do filho de Deus que eu sou, muda a minha vida, Senhor. Quando eu examino e encontro algo que me envergonha, eu não deixo, querido, eu não deixo dele, eu não deixo de tomar ceia, eu não deixo das coisas de Deus. Mas tem muita gente que fez besteira, tem muita gente que se desviou, tem muita gente que andou por lugares terríveis e tem vergonha de voltar para a casa do pai, tem vergonha de voltar a ser um obreiro, por causa das coisas que fez. Não, meu amado, deixe isso, deixe Jesus transformar a sua vida e se apresente diante dele, se apresente diante dele.
O chamado para você nessa noite, nessa ceia, é se apresentar diante dele. O chamado para você nessa noite, se apresente diante dele, não mediante intimação. Não era aquela intimação, um dia que você vai, um dia todo mundo vai comparecer, não. Eu estou falando apresentar-te a Deus lá. Não é mediante a intimação, é mediante a sua compreensão. É mediante a conhecer aquilo que Jesus fez por você, quem Ele é, o que Ele fez e quem você é diante dEle. Ao se examinar, querido, se examine como pano de fundo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que enviou seu Filho para que você se tornasse um filho. Então se examine como um filho, e daí você deixa Jesus passar, e você deixa Deus entrar no teu coração, Ele vai mudar, Ele vai mudar, Ele vai transformar, e você vai poder dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tenho procurado ser perseverante, Deus, para ser obreiro aprovado. Ah, meu Deus, eu tenho examinado a minha vida, para que eu não tenha do que me envergonhar. Deus, eu quero te buscar, eu tenho te buscado, eu tenho me prostrado, eu tenho clamado, eu tenho buscado na sua palavra, Deus. Não para aplicar na vida dos outros, mas para aplicar na minha vida e ser uma bênção na vida dos outros. Essa noite Deus te chama. Procura apresentar-te diante de Deus. Procura se apresentar diante de Deus. E eu vou orar por você nesse momento. Você que quer se apresentar diante de Deus. Pastor, mas ainda tem algumas coisas que me envergonham. Você vai abrir o teu coração nessa noite, para que Deus transforme a sua vida. Pastor, mas eu ainda não conheço, não manejo bem a palavra da verdade. Você vai passar a manejar. Então eu quero convidar você nesse momento. Quero convidar você, na sua casa, a se apresentar diante de Deus, num simples ato. Você que entendeu, você que está se examinando de maneira profunda, e quer se apresentar diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, mediante a graça, misericórdia e o amor de Deus. Quero convidar você, no simples ato de ficar em pé, aonde você está. Você que quer se apresentar diante de Deus. Você quer se apresentar diante do Senhor? Se apresente. Pode ter certeza. Ele vai mexer com a sua vida, vai mexer com a tua estrutura, vai fazer você levantar da cama, para fazer a obra dele que precisa ser feita. Está se apresentando diante de Deus? Então eu vou orar por você. Senhor, a tua palavra nos chama nessa noite a um autoexame profundo, Senhor, de quem nós somos, Pai. Espírito Santo, eu quero clamar que o Senhor, nesse momento, o Senhor ministre na vida de cada um que está no seu lar, naqueles que estão aqui, Pai, na equipe que está aqui no templo. Meu Deus, o Espírito Santo passa de maneira profunda e começa a mostrar, não aquilo que nós vemos, mas aquilo que o Senhor vê dentro de nós. E aquilo, Senhor, que porventura tem causado tristeza ao teu coração, coisas que nós somos, Pai. Porque, Senhor, aquilo que fazemos nada mais é da consequência daquilo que nós somos. Então, meu Pai, ao olhar para cada um de nós, Pai,
a olhar para esta vida, Deus, que está no seu lar, que está aqui nessa igreja, esta vida que está se examinando, que está se apresentando diante de Ti, Espírito Santo, revela quem ela tem sido diante do Senhor. Não o que ela acha que tem sido, mas aquilo que ela é. Aquilo que o Senhor está vendo. Em nome de Jesus, Pai. Mostra quem realmente nós temos sido, Deus. Esse tempo de quarentena tem revelado fraquezas. Tem revelado, Pai, fragilidades daquilo que somos, do tipo de filho que somos. Então alcança esta vida que está se apresentando diante de Ti, para que ela se examine. Meu Pai, muitos estão nesse momento num ato profético, num ato de fé. Eles se levantaram, Senhor. Eles estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu estou me apresentando diante de Ti, meu Pai, não mediante uma intimação que um dia todos receberão, mas estão se apresentando diante de Ti, porque Te amam. Estão se apresentando diante de Ti, porque reconhecem, Jesus, o Teu sacrifício, o Teu benefício na cruz. Senhor, essas vidas se levantaram, Senhor, não porque são obrigadas, Pai, não porque são constrangidas, porque cada um está na intimidade do seu lar, meu Pai querido, mas eles se levantaram, Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou me apresentando diante de Ti, aprovado como obreiro, Senhor, de que não tem do que se envergonhar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, para esta vida que teve coragem de ficar em pé. Lava-nos, renova-nos, Pai. Renova os Teus filhos, Pai querido. Lava de maneira profunda, para que não tenham do que se envergonhar, meu Pai, em nome de Jesus. E seja um obreiro aprovado, e seja uma bênção no Teu reino, Pai. E não te envergonhe, e não se envergonhe, Pai. E o dia que o diabo apontar, ele não vai ter do que falar, em nome de Jesus, Pai. Lava, Senhor, de tal forma que se alguém tiver que falar algo de nós, ele precisa mentir a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Receba esta vida que está se apresentando diante de Ti. Em nome de Jesus. Receba esta vida. Em nome de Jesus. Amém.